Olá, alunos. Eu sou o professor Paulo Ricardo e vou gravar essa pequena aula para vocês sobre conjuntos numéricos. Então, aqui a gente tem uma questão que diz o seguinte: localize os números das fichas na reta numérica associando cada letra ao número correspondente, certo? Então, antes da gente fazer essa questão aqui, a gente vai falar aqui um pouco sobre os conjuntos numéricos, né? Então, eu a gente tem, aqui é o que a gente chama de os números naturais. Só pegar aqui. A gente tem, o conjunto, dos números naturais, certo? Números naturais, que é um que todo mundo já conhece, a gente representa eles por esse símbolo aqui, que é um Nzinho aqui. E basicamente os números que a gente conhece desde o fundamental 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, tá bom? Além dos números naturais, a gente tem também os números inteiros, né? Os números inteiros, que é representado por um Z, certo? E o conjunto dos números inteiros é os números naturais e os negativos dos números naturais, ou seja, vem lá do infinito, aí, por exemplo, -3, -2, -1, aí o 0, 1, 2, 3, etc. Ele continua, são infinitos também. Então veja que os números inteiros é os números naturais, ó, daqui para cá é os números naturais e daqui para cá são os números negativos. A gente chama isso aqui é o sentido negativo. Sentido negativo, negativo, e aqui é o sentido positivo dos números inteiros, sentido positivo, certo? Além dos números naturais inteiros, para a aula de hoje a gente vai falar sobre os números racionais. Os números racionais a gente representa, deixa eu apagar aqui, estranho. Os números racionais, a gente representa eles pela letra Q, com esse cortezinho aqui, WQ, certo? E quem são os números racionais? São todos os números que a gente pode escrever da forma A sobre B, certo? Com A e B, pertence, símbolo de pertence, aos números inteiros. Por exemplo, de números racionais, 3 sobre 2, né? Menos 1/4, 3/5. Então, todo número que você consegue escrever dessa forma aqui, ele é um número racional, certo? Veja que todo número natural é um número inteiro. E todo número inteiro é um número racional. Por quê, professor? Por exemplo, digamos que você pega aqui o 10, né? Vou descer aqui mais um pouquinho. O 10. Se eu pegar o 10 é a mesma coisa de eu escrever 20 sobre 2, por exemplo. Ou 100 sobre 10. Ou 30 sobre 3. Então tem várias maneiras de eu escrever o 10 e de números racionais, tá bom? Tem outra classe de números racionais que a gente chama que eles não aparecem diretamente na forma A sobre B. Por exemplo, 2,11111 continua infinitamente esse 1 aparecendo, a gente representa ele por assim, 2,11 e coloca aqui essa barrinha.
Isso aqui está dizendo que o 11 está se repetindo infinitamente, essa barrinha, tá bom? Isso daqui também é o número racional. A gente consegue escrever esse número aqui como sendo uma fração. Outro exemplo é o 4,23, 23 e continua. É igual a um quê? Qual é aí 4, vírgula. Aí qual é o número que está se repetindo direto? 23. Então você coloca 23 e a barrinha, certo? Pode se repetir de quantos números for necessário. Por exemplo, 5,123, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e continua. Então isso aqui é 5,123. Aí a barrinha, que é o número que está se repetindo. A barrinha fica só nos números que estão se repetindo, certo? Isso daqui a gente sempre pode escrever. Isso daqui também é números racionais. Se for um número com vírgula que se repete depois da vírgula, sempre vai ser um número racional, tá bom? Agora vou ensinar para vocês como é que a gente obtém a fração que representa esse número. Por exemplo, o 4,23. Aqui é um pouco complicado. 4,23 barras. Aqui a gente vai fazer algumas manipulações que tem no livro, mas que vocês têm que aprender a fazer. Eu vou cobrar de vocês, tá bom? 4,23 barra, vou pegar só a parte. Daqui eu vou pegar só a parte depois da vírgula, que se repete, ó. 0,23 barras. Eu vou chamar isso aqui de x, certo? Então, eu vou pegar agora e vou fazer o quê? Vou multiplicar os dois lados da igualdade, vou multiplicar por 100. Ah, professor, por que é que tu vai multiplicar por 100? Vou multiplicar por 100 por causa da quantidade de números que se repete após a vírgula. Então, a quantidade de números que tem após a vírgula que se repete, a quantidade de zero que minha potência de 10 vai ter. Então, como tem dois números, eu vou multiplicar por dois números, dois zeros, 100. Então, se eu multiplicar por 100 dos dois lados, eu fico assim, ó. 23,23 barra é igual a 100x. Ah, professor, por que isso aqui é verdade? É porque é o seguinte, ó. Aqui a gente tem 0,23, 23, 23 e continua. Quando você multiplica por 10, a gente já aprendeu no sétimo ano, por 10 não, por 100, quando você multiplica o número com vírgula por uma potência de 10, a quantidade de zeros da potência diz quantos números a sua vírgula vai andar para trás. Então, ó, tem dois zeros, então vai andar 1, andar 2. Então, você escreve 23 sem a vírgula, aí você repete a vírgula, andou duas casas para trás. Aí repete 23, 23, 23. Ou seja, isso aqui é 23,23 barrinha, tá bom? Certo. O que acontece? Eu tenho agora, olha para cá. Olha para cá. Eu tenho o seguinte sistema. O sistema 0,23 barras eu chamei de x, né? E eu obtive também que 100 vezes o x é igual a 23,23 barras. Então, se eu pegar e fizer, se eu pegar e subtrair daqui 1 vezes o x, se eu subtrair um x de cada lado, porque isso aqui é como se fosse uma balança. Então, se eu fizer de um lado a mesma coisa que eu fizer do outro, não vai ter nenhum tipo de problema, certo? Então, se eu fizer o seguinte, ó, 100x menos x é igual a 23
0,23 barra menos... Quanto é que... Aí aqui eu vou tirar x também, ó. X, porque se eu tirar de um lado, eu tenho que tirar de outro para manter a igualdade, certo? Se eu tenho 100x e tiro 1x, eu fico com 90... Aqui ficou meio feio, 90. Se eu tenho 1x... Se eu tenho 100x e tiro 1x, fico com 99x. É igual a 23,23 barras. Agora, o valor do x em número é 0,23 barra menos 0,23 barras. Veja, pessoal, eu vou pegar o 23, o 23 barra e vou tirar o 23 barra. Então vai ficar apenas o 23. Então eu tenho o que? 99x é igual a 23. O que implica que o x, aí eu vou dividir em ambos os lados da igualdade, eu vou dividir por 99. Para quê? Para isolar o x, deixar o x sozinho. Então, 99 dividido para 99 é 1. E repete o 23 sobre o 99. Rapaz, esse passarinho aqui já está enchendo o saco. Olha, então eu descobri que x vale 23,23 sobre 99. Então veja que no início a gente tinha 4,23 barras é igual a gente pegou só o 4 e separou do x, 4 mais o x. Porque o x, você lembra que o x era igual a 0,23 barras. Então, 4 mais 0,23 barras é igual a 4,23 barras, certo? Então, 4 mais o x, certo? Então, a gente tem aqui 4 mais o 23. O x, a gente descobriu que é 23 sobre 99, certo? O que é que a gente faz aqui agora? Agora a gente precisa somar esses números, que é o número inteiro aqui e uma fração. Então, a gente pode pegar e fazer essas somas aqui em cruz. Repete, porque aqui embaixo do 4 é como se tivesse 1. Aí você multiplica em cruz aqui 4 vezes 99. 4 vezes 99. Repete não, mais 1 vezes o 23. 1 vezes 23 é 23. Aí embaixo quem é que fica? Fica 99 vezes 1, que é 99. 4 vezes 99. 4 vezes 9 é 36. 4 vezes 9 é 36. Mais 3, 39. Mais 23. Sobre 99. Isso aqui é o que? 6 mais 3 é 9. 2 mais 9 é 11. Fica 1, vem 1 para o 3. E 3 mais 1, 4. Sobre 99. Certo? Então, pessoal, isso aqui é um que? Isso aqui é 4,23 barras. Então, eu sei que vocês devem estar achando que isso aqui é difícil. E não é muito fácil mesmo não, tem que fazer vários malabarismos algébricos. Ou seja, tem que fazer essas continhas aqui, certo? Mas, talvez o que vocês tenham mais dificuldade é nessa parte aqui, de somar número inteiro com a fração. Mas isso daqui a gente aprende com a prática, certo? Então, a gente já descobriu isso daqui. Agora, o bizu que eu vou dar para vocês, ou seja, a dica é o seguinte, pessoal. Toda vez que você tiver um número assim, por exemplo, 0,15, 15, 15,
Isso daqui, pessoal, é o número que se repete, tipo 15, dividido aí você aqui embaixo vai ser sempre uma sequência de noves. E a quantidade de noves que você vai utilizar aqui é igual à quantidade de números que se repetem. Por exemplo, aqui se repete dois números. Se repete o 15, que é composto por dois números, o 1 e o 5. Então, certo? Não vou precisar ficar fazendo aquela ruma de conta ali não, tá bom? É só você fazer isso daí e dá certo. Outro exemplo, se eu tiver 0,22, né? 2, etc. Vamos utilizar o mesmo recurso. Aqui, qual é o número que está se repetindo? É o 2, né? Só o 2. Não precisa colocar 22 não, porque é só números distintos, tá? É o 2. Então o 2 é composto por apenas um número, então apenas um 9. Outro exemplo, 0,137, 137, 137, etc. É igual a quanto? Qual é o número que se repete? 137. E aí você vai contar quantos números tem o 137. Tem quantos? Tem 3 números. O 1, o 3 e o 7. Então você vai dividir por 3 sequências, por 3 noves, uma sequência que é o 999. Então entenderam? Ó, isso daqui vocês decorem, só se lembrem disso, tá? Isso aqui já é o suficiente. O ideal é vocês aprender como é que a gente faz no geral, mas se vocês conseguirem memorizar essas dicas aqui, também não vai ter problema. Aí o trabalho de vocês seria só somar com a fração, certo? Então, certo. Então, vamos fazer aquela questãozinha agora, que aí a gente vai trabalhar uma coisa muito importante para o conteúdo de vocês, que é localizar esses números na reta numérica, certo? Então, deixa eu apagar isso aqui. Apaga. Essa questão aqui é uma questão bem comum para esse tipo de conteúdo sobre números e sua localização na reta numérica, certo? Então, a gente vai só dizer qual número representa cada letra. Por exemplo, o A. Aí você vai olhar para o A. O A está entre o 1 e o 2. Então, desses números aqui, qual é que está entre o 1 e o 2? Olha como tem vários números negativos, nenhum desses números negativos está aqui, porque entre 1 e 2 é números positivos. Os números negativos estão sempre do lado esquerdo do zero na reta, que é o sentido negativo. E aqui é sempre os números positivos, à direita do zero. Então, pessoal, olha que a gente tem aqui esse número aqui, ó, 1,6 barras. 1,6 barras é um que mesmo? 1,6666. É maior do que 1? É. É menor do que o 2? É. Então está entre 1 e o 2. Então o A é igual a 1,6 barra, certo? O B, cadê o B? O B está entre o menos 2, ó, o menos 2 e o menos 3, certo? B está entre o menos 2 e o menos 3. Agora eu vou localizar os números que estão aqui entre o menos 2 e o menos 3. Esse daqui não. O menos 5 sobre 2. Se você tiver R$ 5 e for dividir para duas pessoas, dá R$ 2,50 para cada, né? Então, ó, menos 5 sobre 2 é igual a 2,50, 2,5.
Isso aqui é negativo, ó, então menos 2,5. Então, pessoal, o menos 5 sobre 2 é um candidato a ser o B. Agora veja que também tem a letra E, que também é entre o menos 2 e o menos 3. Só que a gente tem que ver que o B é o número que está mais perto do menos 2, certo? O B está mais perto do menos 2. Então, não seria... Então, será que tem outro número que está entre o menos 2 e o menos 3 aqui? Entre esses números? Bom, o menos 3,5, não, porque ele é maior, ele está passando do 3, certo? Então, a gente tem aqui, aqui é positivo, né? 38 sobre 10. Vamos conferir que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 números que são negativos, certo? E um deles tem que ser o B. Agora observe o seguinte, que o B ele está exatamente sobre o menos 2. Está basicamente sobre o menos 2. Ou se tiver faltando pouca coisa, vou aproximar aqui. Está sobre o menos 2, certo? Então, pessoal, a gente vai, desses números que estão aqui, o que está mais próximo do menos 2 é o menos 1,999. Menos 1,999 é o que está mais perto ali do menos 2, certo? Agora vamos obter aqui o C, certo? O C é o número que está mais perto do 4. Aqui, ó. Qual é o número que está mais perto do 4 entre esses que estão aqui? Observe que é o 38 sobre 10. Porque 38 sobre 10, qualquer número que você dividir por uma potência de 10, se você acrescenta apenas uma vírgula. Então é 3,8. Certo? Então é o 38 sobre 10. E agora vamos para o D. O D é o que está bem perto do 3. Bem pertinho do 3. Qual desses números aqui está bem pertinho do 3? O 2,75, né? 2,75 barra é igual a 2,75, 75 e continua. Então é o 2,75 barras. Agora o E. O E, pessoal, é o número que está entre o menos 2 e o menos 3. Então, eu posso afirmar que é o menos 5 sobre 2. Porque, que nem a gente viu aqui, né? 5 sobre 2 é menos 5 sobre 2 é menos 2,5, ou seja, está entre menos 2 e menos 3, certo? O F é igual. O F está onde? O F está depois do menos 3 e perto do menos 4. Está no meio, pessoal, no meio, no centro mesmo. Então, ó, pode observar que tem esse aqui, ó, menos 3,5. Que está entre o menos 3 e o menos 4. Agora o G. O G está entre o 0 e o menos 1. Então, é um número negativo. Um número negativo que está perto do 0. Então, desses que tem aqui que sobrou, o número mais perto do 0 e é negativo é o menos 2 sobre 7. Menos 2 sobre 7. E, por fim, o H, que é o número que está entre o 0 e o 1.
e é mais próximo do zero, é 1 sobre 3. E 1 sobre 3 é 0,333, continua, ou apenas 0,3 barra, certo? Então, pessoal, números, isso aqui é um pouco sobre números racionais, inteiros e naturais, como localizar ele na reta numérica e como calcular a dízima periódica. Essa partezinha aqui que a gente viu aqui no final, que essa fração que a gente obtém aqui, ó, um minuto, subindo. Isso daqui a gente chama de geratriz dessa dízima periódica, geratriz. Então a gente aprendeu agora como é que calcula a geratriz de uma dízima periódica. Então, para essa aula é basicamente isso, e a gente vai treinar para aprimorar mais essa parte, tá ok? Abraço e bons estudos a todos.